Que a paz de Cristo seja sobre você para renovar a sua fé e proporcionar alegria apesar das duras lutas da vida. Esperança é uma âncora que lançamos no presente, já nos apropriando de um futuro glorioso, que está reservado para aqueles que confiam no Deus Pai Todo-Poderoso. Acompanhe a partir de agora a última meditação da série Tempo de Esperança. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Jesus é o único que lhe faz essa pergunta quando ninguém mais se importa com o que você está passando. Como você está se sentindo? Essa é a pergunta que muitos gostariam de ouvir, especialmente quando estão passando por grandes dificuldades. É uma simples pergunta que nos faz pensar: alguém se importa comigo? Alguém verdadeiramente se preocupa com o que eu estou sentindo? Quando muitos estão chorando por conta da dor aguda que aflige a alma, sem serem vistos, sem serem notados, sem que alguém realmente se importe, Jesus se importa com você. Estamos atravessando um momento na história que deixa claro quão grande é a nossa fragilidade, mas também é um momento que nos traz grandes oportunidades para que valorizemos o que efetivamente é importante. Digo a você nesta hora, marido, cuide da sua esposa. Esposa, dê atenção ao seu marido. Filho, mostre que você se importa com seus pais. Pais, sejam presentes na vida de seus filhos, educando-os e ensinando-lhes o amor e o respeito. Irmãos, procurem se aproximar uns dos outros e mostrem que vocês se importam uns com os outros. Nós não podemos jamais, apesar das grandes provas que temos passado, perder a capacidade de notar o que se passa, o que acontece com o nosso próximo. Talvez você esteja um tanto quanto desolado, abatido pelas circunstâncias que você tem vivido e enfrentado, enfraquecido pelas batalhas que você tem travado dia a dia no campo da sua intimidade. Mas lembre-se desta máxima consoladora: Jesus se importa com você. Jesus não apenas se importa conosco, mas Ele se importa com as nossas prioridades. Note muito bem o texto. A quem você procura? É uma outra pergunta feita por Jesus à sua serva. A prioridade de Maria Madalena era legítima, mas a sua busca esbarrava em um Jesus morto. Esse é o nosso problema. Geralmente estamos em busca de coisas efêmeras que não passam de obras mortas. Por exemplo, bastou uma pandemia
para que tomássemos consciência de que o dinheiro e tantas outras coisas são importantes sim para girar a economia, bens que acumulamos, uma conta bancária volumosa, mas todas estas coisas, muito embora possam gerar a economia, são irrelevantes para a manutenção da vida, irrelevantes para salvar alguém. Jesus mesmo advertiu aos seus ouvintes dizendo que o campo de um certo homem havia produzido com grande fartura, de modo que toda a produção não caberia nos seus celeiros. Então ele pensou: farei celeiros ainda maiores e assim viverei sossegadamente por muitos anos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Este é o registro das palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 19 a 21. No entanto, ainda que a nossa procura se restrinja ao que é efêmero, Jesus se importa com as nossas prioridades, simplesmente porque Ele sabe que essas coisas que priorizamos, que valorizamos nesta vida, enganam o nosso coração e resultam em tristeza, na ausência da paz, resultam em vergonha e culpa. Por isso, Ele quer nos libertar desse cativeiro que abala a nossa fé, compromete a nossa esperança e obscurece a nossa razão. Ele quer nos mostrar que o que realmente importa é permanente, é perfeito em sua completude. Agora, veja que curioso este registro. Ela supondo que ele fosse o jardineiro. Quantos confundem Jesus com qualquer outra pessoa? Por que Maria Madalena confundiu Jesus com um jardineiro? Confundiu o Rei da Glória, o Senhor do Universo, que tem o seu trono firmado na eternidade, que tem a sua majestade reinando soberanamente sobre todos os séculos e por todos os séculos. Por que ela confundiu este Rei majestoso com um simples funcionário de um cemitério? Porque os seus olhos estavam cegos para contemplar verdadeiramente o Cristo glorificado. Ela estava cegada pela sua decepção. Que decepção que lhe trazia angústia, e que decepção que lhe trazia tanto sofrimento, e isto lhe causou grande abatimento. Ainda hoje, muitos ouvem a voz de Jesus, mas o confundem com outra pessoa. E isso tudo acontece porque os olhos da fé não abriram. Por isso, não lhe dão uma posição acima de quem ele é de fato. Além de um jardineiro, muitos confundem Jesus com um filósofo, um articulador político, um curandeiro, um milagreiro, um herói nacional, um líder civil, um profeta com barba comprida, cabelos longos, vestido de uma túnica e sandálias nos pés, o qual caminhava pelas estradas empoeiradas da Palestina. Basta de confundi-lo. Ele é o Cordeiro que foi morto naquela cruz, que derramou seu sangue para pagar por crimes que ele não cometeu. Ele naquela cruz comprou o nosso perdão. E é maravilhoso percebermos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele não ficou preso naquela cruz, ele morreu, mas ressurgiu vitorioso sobre a morte e sobre o inferno, inimigos que não eram páreo para ele. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei Supremo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador daqueles que nele creem.
Ele é o Messias anunciado no Antigo Testamento e revelado na pessoa maravilhosa do Deus encarnado Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele é aquele que voltará com grande poder e grande glória. Então, liberte-se desse bloqueio espiritual que o impede de vê-lo como ele é. Esteja certo de que essa cegueira espiritual é o tipo de problema que não oferece qualquer resistência quando Jesus está por perto. Apesar do grande amor que Maria Madalena demonstrava por Jesus, note muito bem as palavras desta mulher: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, que eu o levarei. Palavras que expressavam derrota espiritual. Talvez seja essa a sua condição, mas podemos também observar que não apenas você tem sofrido com derrota espiritual, mas há muitos por aí desperdiçando energia, tempo, a própria vida e a vida dos outros, carregando sobre si um Deus morto, impotente, incapaz de salvar. Não vale a pena. Não vale a pena um Jesus confundido com qualquer personalidade. Esse, de fato, não é o Cristo verdadeiro, o Cristo revelado nas Escrituras, que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Jesus disse: Maria. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, das decepções que angustiam o nosso coração, que abalam as nossas emoções, que mexem com o nosso interior, apesar dos questionamentos diante do sofrimento, diante da morte, Jesus nos chama pelo nome. Jesus te chama pelo teu nome. E esse chamado não se resume a alguém esperando por uma simples resposta. Quando Jesus nos chama, significa que Ele nos conhece com profundidade. Conhece a intensidade de cada fôlego que damos, quantos pensamentos se passam pela nossa mente em um minuto, pois Ele é aquele que tem todos os dias da nossa vida contados. Ele sabe quando nos levantamos, quando nos assentamos. Ele sabe com quem andamos. Ele sabe o que temos feito quando ninguém está olhando. Ele sabe a respeito da pretensão que desejamos ser quando estamos sob os olhares de outras pessoas. Ele sabe o que nos amedronta e o que nos enche de orgulho. Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe dos nossos acertos. Afinal, nada fica escondido diante daquele que nos formou, desde o ventre da nossa mãe, diante daquele que se importa conosco. Preste atenção na atitude desta serva. Ela, voltando-se, lhe disse, o que em hebraico significa mestre. Que atitude interessante. Ela, voltando-se. Esse é o princípio da conversão. É o princípio de uma vida modificada e transformada a partir da operação que o Espírito Santo faz e realiza em nosso íntimo. Ouvir Jesus lhe chamando pelo nome deve, no mínimo, mexer com as suas entranhas e iluminar os seus pensamentos. A vida se manifesta diante dos túmulos e um chamado cheio de esperança declara a intensidade do poder que opera sobre os sepulcros. Cristo vive, Cristo reina, Cristo breve retornará. Prepara o teu coração, porque você ouvirá altissonante Ele chamando pelo teu nome. Deixar para depois esse chamado pode ser uma grande loucura. Jesus te chama agora. E observemos Maria Madalena, aquele era o momento em que ela se entregou completamente. Ela não poderia jamais perder a oportunidade de entregar o seu coração àquele que lhe conhecia muito bem, que tinha todos os fios de seus cabelos contados,
Que coisa maravilhosa percebermos que Cristo se importa conosco. E com Maria Madalena aprendemos que uma oportunidade tão rica, tão salutar como esta, não pode jamais ser desperdiçada. O céu e a terra passarão, mas aquele que se entrega a Jesus não sofrerá o dano da morte. Para um chamado tão irresistível, tão cheio de vida, de amor, de compaixão, de ternura e esperança, basta apenas uma atitude: volte-se para Jesus. Não deixe para depois, pois o amanhã pode não existir, ou depois pode ser tarde demais. Volte-se enquanto é tempo. Largue as pedras que você tem em suas mãos. A ideia de que se você pudesse, o colocaria naquela cruz para deixá-lo lá sozinho mais uma vez, abandonado, só para lhe dar o gosto de experimentar a sua dor, a sua tristeza, a angústia que lhe faz unir sua cabeça com perguntas do tipo: por que você permitiu que isso acontecesse? Por que você não pôde curar o meu filho? Por que você não impediu que a minha filha partisse, que meu pai se recuperasse, que minha mãe se levantasse do leito de enfermidade? Você nunca experimentará o verdadeiro consolo, o consolo libertador, enquanto você não se render definitivamente àquele que sangrou por você, que te conhece muito melhor do que você mesmo é capaz de se conhecer. Não deixe para depois. Chega de viver como se esse tempo de esperança que Cristo inaugurou com a sua ressurreição nunca existisse, pois este é o tempo que chegou para você. Por isso eu quero convidar, eu quero te conduzir a fazer uma oração de entrega de sua vida a Cristo Jesus. Feche os teus olhos, baixe a sua cabeça, abra o teu coração. Quero te conduzir nestas palavras para a glória de Cristo e para a alegria da tua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que morreu por este que está me ouvindo nesta hora, que entregou a sua vida, simplesmente porque considera este querido ouvinte importante demais para perdê-lo em caminhos que só trazem miséria, destruição e morte. Eu vos peço, eu venho interceder por este coração, para que o Senhor o liberte, para que o Senhor nesta hora esteja lhe chamando pelo nome, a ponto de mexer com a estrutura da sua vida, a ponto de render-se a Ti, ó Pai. Abençoa esta vida, cuida, protege, ó meu Deus, esta vida que tem passado por grandes tribulações, ou que talvez esteja entregue ao orgulho, à vaidade, à arrogância. Liberta, Senhor, este querido ouvinte para que se torne efetivamente um filho de Deus a partir da sua entrega, de um coração rendido à soberania e à majestade daquele que venceu a morte e o inferno. Por favor, meu Deus, por Jesus Cristo, teu Filho, eu peço que o Senhor faça morada neste coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus continuou para concluirmos: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Interessante a percebermos o que essas palavras comunicam. Jesus estava dizendo à sua serva: não me prenda aqui, meu reino não é deste mundo, o meu trono está firmado na eternidade junto ao Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. É o que também devemos fazer, depois de reconhecermos que temos um Salvador, que temos um Deus que nos perdoa, que temos um amigo inseparável que enxuga dos nossos olhos toda lágrima,
que nos consola e que se importa conosco. Tudo que existe acontece.